Fala aí galera, eu sou o Tei e tá todo mundo preocupado em não ser quebrado por board breakers. E muito bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar um pouquinho sobre essa parada dos board breakers. Pra quem não tá ligado, board breaker é a expressão usada literal, né, pra cartas que quebram a mesa. É um dos motivos do formato ter melhorado, que você pode me falando sobre aqui em cima. Ou por que eu acho que esse formato é melhor do que o formato anterior, por exemplo. Um dos motivos é que dá pra você quebrar. Os board breakers podem funcionar. Inclusive é um dos motivos que as pessoas, 100% das pessoas que jogam de Tiara Laments com uma versão agressiva do deck, falam que jogar contra Splight é free win, porque você consegue quebrar o que ele faz. E o Splight é um dos decks mais populares do formato, junto com o próprio Tiara Laments, que é um deck com um teto bem maior, certo? E aí, o que acontece? Quando o Splight é feito de maneira standard, os Tiara predam esses splites, porque eles são feitos pra isso, pra quebrar as mesas do splite mesmo. E aí você vê board breakers, né, os board breakers, como principalmente o nosso querido Dark Ruler No More. É o principal board breaker que tem em volta disso. O cara coloca lá Red, Sapo, Elfo, tentando ser duas negações, follow up talvez, às vezes não, porque no máximo ele pega um Smashers. E aí, bum, Dark Ruler. Comeu as interações do cara, muito complicado, ele vai ter só um Smashers. E o Tiara passa por cima disso tranquilamente. Você tem que lidar com uma ou outra handtrap que ele usa, mas aí depende de outras questões, como por exemplo deck building. O deck building também conta. Os splites padrão, eles acabam optando por jogar com um número que é ok de handtraps, mas não é um número explosivo, extremamente explosivo. O que acaba que você vai ter cartas na mesa para tentar fazer interações que são fortes, mas os board breakers te comem. E aí você precisa jogar em volta de cartas como o Super Poly, por exemplo. O Super Poly é bem complexo, e aí você precisa mudar a forma de jogar. Você não pode mais passar com Elfo e Red no campo. Vai ter que ser diferente, porque isso aqui come o Elfo e o Red. Aí você não tem mais 3 interações na mesa, só tem uma agora, tá ligado? Joga em volta dessa porra. E aí você acaba tomando TTT. E se as jogadas que você fez, você ainda toma TTT que tira a carta da tua mão ou rouba bicho pra você. Então é muito complexo, muito complexo. E por isso é um dos principais motivos que o Tiara Laments consegue ir engolindo ali alguns slots dos splites. Mas você precisa jogar em volta disso. Não é só o Tiara que usa isso. Estou usando o Tiara como exemplo, mas não é só o Tiara que usa isso. E aí, falando especificamente do Splite, tem algumas coisas que estão sendo, algumas abordagens que estão sendo tomadas. E eu achei interessante. E aí eu quero compartilhar isso com vocês, até porque tá rolando, acho que já tá rolando o SS de Niagara Falls. Eu não sei se ele vai ser streamado, mas tá rolando, vai rolar hoje, ou tá rolando hoje, eu não tenho certeza. E quem sabe saia algo nesse sentido. E aí eu quero deixar registrado aqui pra vocês, tentando não tomar o board breakers usando splites, inclusive vertentes que são usadas em outros decks. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, se você prosseguir com o vídeo, dá um recadinho rápido e falar para nossos amigos e parceiros aqui, ó, TC Network. Lembre que a diversão, ela, ó, nos conecta, meu irmão. Lembrando que ela tá valendo a coleção de compras acima de R$150, você ganha uma Lost Art de brinde presente, toma, aqui ó, na tua cara. E você sempre pode comprar com desconto usando o meu cupom TS22, que dá 5% de desconto nas compras de todo o site, tá? Então acesse aí tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, ganhe desconto, compre as coleções mais recentes, porque por lá você tem até o momento lá o Tactical Master, que é a última que lançou, né? Você pode comprar as cartas de pote, que ainda tem também, a carta de Abyss the Deep, acho que é isso, que é a coleção lá do Marincers, enfim. E quando chegar a Mega Team, que tá quase chegando, com certeza vai ter lá, e você pode comprar usando esse descontão aqui, certo? Então, lembre-se, a diversão nos conecta. É isso, meus amigos, partiu, vamos pro assunto real do vídeo, transição. Muito bem, então os splites é uma engine, cara, que tá sendo bem determinante no formato. É claro que o Tiara Laments, eu escrevo Tiara Laments ainda, né, mas não, é Tier Laments aqui no TCG, né. Enfim, os Tiara, eles... Caralho, eu não tô colocando a carta aqui no campo, né? Eu tenho que colocar a carta aqui na tela. Os Tiara Laments, junto com os splites, ele define muito do metagame. Os principais Tiara que estão jogando são os Tiaras mais agressivos, board breakers e agressividade. Por isso que os Dangers são incorporados, porque faz sentido nessa proposta. E os splites, eles são peças determinantes. Porque além de tudo isso, uma carta que é bem determinante no formato é o Mystic Mine, que a cada dia que passa, tá vendo o Mystic Mine ser mais relevante. Porque o Tiara, por exemplo, board breakers não adianta nada contra o Mystic Mine, mano. Você vai ter lá o Ciclone, às vezes você coloca o Side e tal, mas aí os caras
o deck do cara só tem isso, então ele sempre vai ter um outro Mystic Mine chato pra caralho. O Splight consegue tomar também, mas pelo menos você tem Smashers buscável na engine. Mas os outros Board Breakers ainda são muito chatos contra o Splight. Então além desses Board Breakers aqui, né, o Dark Ruler, o Super Poly, TTT, tem outros, né, mas são os principais. Ainda tem o Mystic Mine que não é Board Breaker, não é carta Go Second, né, então tudo isso você tem que ficar preocupado. E aí é que entra a pica no cu do Splight. E aí você tem que se virar pra se resolver. E como tá sendo resolvido isso? Bom, em volta de cartas como o Mystic Mine, por exemplo, até o Tiara Lament passa a usar em algumas decklists vertentes com splites, porque você sempre faz o Elfo. O Elfo é uma carta muito importante no formato, porque vários decks têm nível 2, inclusive o Tiara, e aí você junta dois bichos, incluindo a Meiru, pra fazer o Elfo, e o Elfo pode trazer Meiru no turno do oponente milando cartas. E o Elfo pode ser metade do Zeroboro junto com a IP. Então é muito, muito importante. E se você já tem o Elfo, bom, você tem metade do Gigantic. E o Gigantic pode invocar o Blue, que pode invocar o Jet e pode pegar o Smashers. E aí é que entra a parada. O Smashers é uma carta bem relevante no formato. Tanto pro Splight puro, que passou a usar de 1 a 2 Smashers de main deck, mas sempre tendo 3 no total. Porque no side deck você tem que ter o Smashers. Porque é a interação anti-Board Breakers e a interação contra Mystic Mine também. Buscável via engine. Então o Smashers é a carta importante, não só no próprio Splight, mas em decks que usam via engine de Splight. E o Tiara pode usar. E quando o Tiara usa, ele usa porque ele pega o Smashers e aí você joga em volta de Mystic Mine, por exemplo. Porque o Smashers bane o Mystic Mine e você ainda tem o Ciclone, se você usar, e tem o teu side deck. Então as chances de você perder pra isso diminuem. Por isso que o Splight é tão importante no formato. Mas no Splight puro, só o Smashers não funciona, não resolve, só ele não adianta. E aí que a galera passa a ser um pouco criativa, eu diria. Eu vi uma decklist do Júlio Gomes, né? Deixa eu trocar a minha tela aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês, ó. O Júlio Gomes, ele fez top 32 no ICS Rio. Top 32. E o Júlio, eu tenho um podcast que eu fiz com ele, o pessoal de Santos, tá? Cara, muito gente fina, muito gente boa mesmo. E aí ele usou esse deck. Olha esse deck de Splight. Tem uma coisa diferente? Tem uma coisa diferente, uma coisa. Você pode olhar essa decklist e você vai ver aqui alguns conceitos, né? Então, você tem 3 Crows, 3 Veilers, 3 Ash, 3 Belly e 3 Impermanence. 15 hand traps. 15 hand traps no total, né? A menos que eu tenha contado errado. Não, são 15 mesmo. 15 hand traps. Então ele tá tentando usar a vertente de muitas hand traps também, né? Ele tentou usar nesse evento, claro. Tem as coisinhas só de Splight usando Pixies também, que tem algumas coisas em volta do Pixies que são interessantes. Sapo, Starter, Smashers. Não tem Smashers de side deck, mas no main deck ele tem essa cartinha aqui. Não sei se todo mundo conhece. É uma Trap. Exato, e é isso que a gente vai... uma das coisas que a gente vai falar aqui agora. Porque se eu trocar aqui de volta pra minha tela, eu vou colocar aqui pra vocês a Trap, que é essa aqui, ó. A Melf Playhouse. O efeito dela diz o seguinte: detache qualquer número de materiais de Beast Exceed que você controla e escolha o mesmo número de cartas que você controla. Retorne-as pra mão. E aí todos os Beast Exceed que você controla ganham 500 de ataque pra cada material detachado por esse efeito até o fim desse turno. Pois é, como que você faz isso? Bom, você pode fazer o Melf of the Forest. Não é o Joyous, tá? É o Melf of the Forest. Só isso. Ele é Earth, ele é Beast, não tem nenhuma porra com Super Poly, ele não toma Dark Ruler, ele só tá aqui pra detachar 2 materiais e adicionar uma carta Melf do deck pra tua mão. E aí que você busca a Playhouse. Você vai fazer ele com 2 materiais, né? Esse carinha aqui com 2 materiais, 2 monstros nível 2. Detachar e buscar a Playhouse, e a Playhouse detacha um material do Forest e volta uma carta do campo do oponente pra mão. Isso é sempre pensando na pós-desgraça, tá? Então, tomando Board Breakers, que é o que tá muito comum no formato, o Board Breaker é feito pra quebrar a tua mesa e ganhar de você. Você sabe disso, então você não pode mais tomar os Board Breakers e perder por isso, e você procura alternativas. E uma coisa boa nisso é que você tem o luxo, teoricamente, de jogar do jeito que você quiser, porque quando o cara usa o Board Breakers, ele deixa você jogar do jeito que você quiser. Então, se você joga do jeito que você quiser, você não pode fazer o que ele quer que você faça, que é tomar os Board Breakers. Então você não pode tomar isso. Uma abordagem que, por exemplo, o Paulo tomou no próprio ICS do Rio foi usar 20 hand traps no deck, ou era 19, eu não lembro. Com isso, o teu deck tem um teto bem mais baixo, mas você tem as hand traps que você compra e a hand trap que você busca com Fiber. E aí você tenta dibrar os Board Breakers com Smashers e às vezes nem com Smashers, né? Porque com a engine tão enxuta, eu acho que tem que ter follow-up. Então às vezes você pegar o starter. Mas você faz com Smashers e com hand trap na mão. Não só que você comprou, mas que você buscou com o Fiber. Isso é importante. Mas voltando com o Playhouse, você pode buscar o Playhouse. E aí você busca o Playhouse e você tem Smashers e Playhouse para interagir, principalmente pós Board Breakers. Se você não toma, beleza, você tem Sapo. Você fez com certeza Double Frog que você toma. Às vezes talvez o Elfo possa buscar follow-up, mas tem a interação do campo.
tá? Tem interação do campo. Se você jogou em volta do Dark Ruler, dependendo da mão, e você tem um Pixies, você pode fazer o Dijin. Aí você tem Dijin, o Elfo e o Sapo. São bichos que não tomam Super Pole. E você continua com a interação se você tivesse o Elfo. Só que o Elfo toma, o Red toma Super Pole. Então é complexo, tá? Complexo. Aí você tem essas interações, plus Smashers, plus Playhouse. Por exemplo, é muito interessante isso aqui, tá? Muito interessante, faz muito sentido. É tentando não tomar os Board Breakers. Lembrando, você joga do jeito que você quiser. O jeito que você quer jogar não é dando valor para as cartas do oponente que ele tá usando para quebrar a tua mesa. Você tem que dibrar isso, e aí que essas cartas entram. Outra carta que eu vi que eu acho interessante, eu não sei o quão bom é essa, mas eu achei pelo menos interessante, eu vi no DB algumas pessoas usando. Aqui, o que você precisa fazer para usar o Playhouse, a carta de Melf? Precisa usar a Forest no teu extra deck, tá? Então com o Engine de Splite você faz a Forest e a Forest detacha e busca uma Playhouse, tá? Lembrando, se você compra a Playhouse Hard Draw, você pode fazer uma Forest mesmo assim, e aí a Playhouse volta 2 cartas ao invés de uma, tá? Enfim, mas você usou uma no extra deck e um brick só no main deck. Tem outra vertente, outra engine que tenta fazer algo semelhante. Que é BOOM! Vampire. Esse carinha aqui, o Vampire Retainer, ele é nível 2. Pra quem não conhece, ele tem um efeito que se ele é special, você pode pagar 500 pontos de vida. Adicione um Vampire Spell Trap do deck pra tua mão. Só isso. O outro efeito não é relevante. Esse é o efeito dele. Ele é nível 2. Normal Summon, habilita os Splites. Ele é nível 2, você invoca um Gigantic. Zaz. É isso. O que você busca? Você busca a Vampire Domination, tá? Essa carta, ela é um Omni Negate pra tudo. Quando uma Spell Trap Card ou efeito de monstro é ativado enquanto você controla um Vampire Monster, negue a ativação. E se fizer, destrua a carta. E se você destruir o monstro, você ganha pontos de vida igual ao ataque dele. Qual o objetivo disso? Mais coisas anti-Board Breakers. Isso aqui nega o Board Breaker, inclusive, se não for o Super Pole. Mas o Super Pole se joga em volta mecanicamente. Então essa carta ainda quebra os outros Board Breakers. O cara tira Dark Ruler, você pode dar isso aqui e nega o Dark Ruler, por exemplo. Ou então você deixa, e isso aqui nega outra tentativa de jogada dele. Porque ele gastou o Dark Ruler em algo que você já esperava tomar, e você tem um Smasher Domination, plus Hand Traps na mão. É uma possibilidade, entendeu? Faz sentido. O cara te dá um TTT, tenta olhar a tua mão, sei lá, você vai ver o que ele vai fazer, obviamente. O Domination também interage com ele. Então, os caras estão tentando uma forma de jogar em volta. Você tem que achar a forma de jogar em volta para jogar com um deck como o Splite. O próprio Tiara Lament incorpora Splites em decks para poder buscar os Smashers, para tentar fazer justamente isso, jogar em volta de algum Board Breakers que não seja com monstros, principalmente Mystic Mine, porque esses outros não jogam, esse aqui não joga em volta de Mystic Mine, você volta o Mystic Mine pra mão, mas enfim, joga em volta de outras coisas. É interação que não é no campo, não é e não toma os Board Breakers. É isso que você quer. O Domination nega os próprios Board Breakers e nega várias outras coisas. E se é monstro, você ganha no tempo ainda. Enfim, e aí é isso que está acontecendo no formato. Tem Board Breakers, você vai jogar com cartas que dibram os Board Breakers. E eu acho essa dinâmica muito boa. E por isso que eu acho que o formato tá bem melhor, porque ainda tem espaço para essa dinâmica. Isso é interessante. Usar isso no deck é bom? Eu não sei. Tem 2 bricks que você usa, o Vampiro e a Trap. Se você usar Engine de Melf, igual o Júlio fez, você usa a Playhouse, que é um brick no teu main deck, e um no extra deck. Mas no extra deck é menos mal. Tranquilo, é toolbox, é utilidade. E aí você tem a possibilidade de fazer o Fiber e buscar Hand Traps. Então, cara, com a tua jogada pra cima de Board Breakers, você pode tentar contornar isso. Então o teu Fiber pode buscar o Ash, o teu Fiber pode buscar um Belly jogando contra o Tiara Laments. E aí você busca ou o Playhouse ou o Domination, dependendo do que você está jogando. E você buscou o Smashers, e você tem os bichos na mesa. Então só aí, fora as Handtrap que você compra, você já tem 3 interações diferentes. 3 interações diferentes com fora cartas na mesa. E isso é bom. Contando ainda que com certeza eu vou ter pelo menos uma Hand Trap ainda na minha mão. Então, bom pra caralho, tá? E é isso que tem que ser feito. É a dinâmica do jogo. E essa dinâmica é muito boa de acompanhar. E isso aqui é, no mínimo, interessante. Não tô dizendo que vai ser usado em larga escala, que é a saída pra tudo, mas é uma tentativa. E as tentativas precisam ser mencionadas. Mas tá aí, clã. É basicamente isso. Não sei se você já sabia disso. Se você já sabia, deixa aí nos comentários. Se você não sabia, também deixa nos comentários. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.